Bom dia, turminha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, apesar dessa situação chata aí, né? Mas tudo vai passar rapidinho. Bom, gente, vamos falar hoje um pouco sobre desenvolvimento humano, tá? Tá aí no capítulo 5 do livro de vocês, das páginas 66 até as 70. Primeiro temos que diferenciar crescimento econômico de desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano depende do crescimento econômico, mas são coisas diferentes, tá? O crescimento econômico é o aumento das riquezas produzido pela economia de um país, apenas das riquezas. Então o país está produzindo bastante, está com PIB em crescimento, economia em crescimento, mas só isso, não se refere à população, a nível social não, tá? Então o país pode ser a primeira, segunda, terceira economia do mundo e a população não ter acompanhado esse nível. A população não ter a qualidade de vida ideal para a economia daquele país. Tá? Então, vocês têm aí a imagem, o exemplo da população chinesa. Né? A China está em moda hoje em dia, infelizmente. A China tem um grande crescimento econômico. É a segunda economia do mundo aí, prestes já passar os Estados Unidos e se transformar na primeira. É uma briga intensa que eles têm. Mas a população da China não é uma população que a gente pode chamar de totalmente desenvolvida, não, tá? Porque nem toda a população acompanhou o crescimento da economia e não tem uma qualidade de vida compatível com aquela economia. O interior da China é muito rural, depende basicamente da agricultura. E tem muita gente que vive em situação de miséria, de pobreza, tá? Então, quando for pensar na China, saibam disso, que a economia chinesa, sim, está lá em cima, está lá no topo, mas a população não. O nível de vida da população não. Outro exemplo é a Índia, tá? Economia em constante crescimento e a população mais miserável até que a da China. O Brasil também, devagar, teve um crescimento econômico bom, tá? Deu uma caída agora dos anos para cá, mas teve uma economia em crescimento, o que não quis dizer que o Brasil se tornou um país desenvolvido. A gente sabe que não. A população não tem esse nível de vida acompanhando aí o crescimento econômico, tá? E o desenvolvimento humano é produzido pelo crescimento econômico, mas também pelo desenvolvimento social e político. Então, a população tem que acompanhar esse crescimento econômico, né? Tem que melhorar as condições de vida da população, ter um nível de vida maior, mais alto e acompanhado pelo desenvolvimento político. Os políticos têm que integrar o crescimento econômico com o desenvolvimento social. Então, basicamente, depende do quê? Da esfera política, da vontade política para fazer a população acompanhar o crescimento da economia, dar condições para essa população acompanhar. Tá? O desenvolvimento econômico ele é medido principalmente pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Para analisar assim, desenvolvimento humano, condições humanas de vida, de saúde, tá, da população, o principal índice utilizado é o tal do IDH. É um índice que tem uma fórmula complexa, tá, para se chegar ao resultado final. Mas o resultado final varia de números entre 0 e 1. Ah, não é só, por exemplo, 0, 0,1, 0,2, não. 0,859, 0,758, tá? Então são sempre 0,3 números depois dessa vírgula, porque é uma fórmula extensa, uma fórmula complexa para se chegar a esse resultado final. Quanto mais perto de 1 for o resultado, maior é o desenvolvimento humano da população, tá? Nenhum país nunca chegou a 1, nenhum país nunca chegou a 0, tá? Mas é entre 0 e 1 que varia esse índice, tá? Ele pode ser um índice baixo, médio, alto ou muito alto, tá? Dependendo do país, dependendo das condições desse país. Cuidado que o IDH, gente, é apenas uma média, um resultado médio. Ele oculta alguns problemas sociais. Tá? O país pode ter um IDH alto, um índice de desenvolvimento humano alto,
Mas nem por isso ser um país desenvolvido. Não quer dizer que a população viva muito bem. Sempre tem alguns problemas sociais que são escondidos, que são ocultos, porque pega apenas o resultado médio dessa população, tá? Não é individual. E tem países também que ocultam algumas informações. Ou, pior ainda, manipulam informações. Mandam aquelas informações que, na verdade, não são totalmente reais, tá? Fizeram alguma manipulação, alguma maquiagem ali para jogar aquela informação como se fosse a real, mas, na verdade, não é aquela informação que realmente acontece, tá? Então, é só uma média entre os países e uma informação que não é obrigado o país divulgar, tá? Para chegar no cálculo do IDH são utilizados 3 indicadores: saúde, educação e renda. Saúde: qual é a expectativa de vida daquela população quando nasce? O indivíduo nasceu e vai ter uma expectativa de vida, uma projeção de quanto tempo ele vai viver, tá? Quanto maior essa expectativa de vida, lógico, melhor é o índice de saúde dessa população. Educação é a média de anos de escolaridade, ou seja, quanto tempo em média as pessoas estão na escola, ficam na escola, né? Do início até o fim da vida escolar. E, além disso, qual é a média de cada aluno para terminar os estudos, tá? Então, se o país tem uma população que termina os estudos em menos tempo do que outras, quer dizer, cumpriu todas as etapas sem reprovação, sem atraso, sem perder ano letivo por algum motivo, cumpriu tudo certinho, lógico que o nível de educação do país vai ser mais alto, né? E a renda mede os padrões de vida da população. Se a população está conseguindo comprar bastante, está tendo uma qualidade de vida alta, né? Ou seja, os produtos são caros, mas a população consegue comprar aquilo. Ou os produtos no consumo, não, os itens de consumo não são tão caros, mas a população também consegue comprar sem problema, é isso que vai ser medido, tá? Aqui no caso da renda entra a média de renda per capita, ou seja, por cabeça, por pessoa. Quanto cada pessoa recebe em média, tá? Ao final de um ano, normalmente ao final de 12 meses, quanto é a média da renda per capita da população desse país. Quanto mais alto for essa renda, maior o nível de vida da população também. Então, gente, antes de passar para o próximo slide, vamos dar uma pensadinha aqui. No caso do Brasil, saúde, educação, renda. Como será que o Brasil está nessa situação? IDH alto, médio, baixo, muito alto? O que será, hein? Ó, gente, ranking de desenvolvimento humano. Em 2018, os países com maior IDH: Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda e Alemanha. Perceba, a Noruega, 0,953. Não chegou no 1, tá? Suíça, 0,944 e assim por diante, tá? Então são considerados países com IDH muito alto. São países desenvolvidos? Nesse caso são também, tá? Mas nem sempre isso pode acontecer. Mas nesse caso, os países que estão lá em cima são de IDH muito alto e são países desenvolvidos. Olha o Brasil, posição 79, 79º do IDH, 0,759. A Venezuela aparece na frente do Brasil, 0,7761, pouquinha coisa, tá? Mas acredita-se que o Brasil esteja na frente da Venezuela, porque a gente sabe a situação que a Venezuela vive, né? E só está piorando, então provavelmente a Venezuela envia dados para esse relatório que não são verdadeiros, tá? Provavelmente. Mas, ó, países como Granada, Sri Lanka, Bósnia e Herzegovina, na frente do Brasil. Não é uma notícia muito boa isso não, tá? Aqui os piores IDH, os que estão mais lá para baixo, em 2018,
todos os países da África, tá? Burundi, Chad, Sudão do Sul, República Centro-Africana e Níger. 0,352, o IDH mais baixo do mundo em 2018. Tá? Os de 2019 ainda não saíram. Tá, gente? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida aí pode me comunicar. Obrigado, um abraço.